Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É justamente sobre isso que nós queremos falar. Bolsonaro permanece no poder em 2021? Bolsonaro consegue concluir este mandato? Deus já tem nos alertado há mais de 6 meses que o inferno se reuniu e colocou-se uma meta. Olha, até o primeiro semestre de 2021, Bolsonaro tem que ser removido do poder. E para isso, Satanás vai usar todos os recursos e artifícios, artimanhas políticas, obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Todo tipo de arma será utilizado nesse intuito, nesse propósito. E nós, como igreja, o que podemos fazer nesta situação? Ele termina ou não termina este mandato? É sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse instante. E você, como igreja de Cristo, saberá do seu papel fundamental nesse momento decisivo, não apenas para a nação, mas para o mundo. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de te pedir, nos ajude, compartilhe essa mensagem. Também você pode nos ajudar enquanto eu falo com você, deixa o seu joinha, dê o seu like. Se você tem sido abençoado por esse canal, semeia nesse ministério. Aqui no topo dos comentários você terá informação de que maneira você pode semear nesse ministério e dessa forma ser abençoado e ajudar a propagar o Evangelho de Cristo. Também quero pedir a todos vocês que querem conversar comigo, podem fazer isso lá no Insta. @Josué Rasgando o Verbo. Aqui no topo dos comentários também está o link do meu Instagram. Você apertando o link, você vai lá e passa a me seguir e a gente pode conversar pelo direct. Amém? Então, vamos ao que interessa neste momento. Estamos vivendo momentos cruciantes, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Hoje, as coisas já estão escancaradas. Anteriormente, quando se falava de um governo global, de um governo mundial, isso era tratado como teoria da conspiração. Porém, hoje é falado abertamente por todas as lideranças mundiais, inclusive o próprio Papa da Igreja Católica tem falado abertamente que o mundo precisa de um governo único. E o tema, o nome que foi dado a esta campanha em favor desse governo mundial é reconhecido pelas mídias como a nova ordem mundial. E para nós, os cristãos, como o governo do anticristo. Então nós sabemos agora que isto já é negociado, ajustado, acertado de maneira bem aberta, sem nenhuma restrição, sem nenhuma retórica. É falado abertamente. Os que estão trabalhando em favor do governo do anticristo através do chamado Nova Ordem Mundial. Logo, nós vamos perceber que o que estava nas páginas da Bíblia hoje está nos noticiários. Uma série de lideranças mundiais trabalhando em favor daquilo que a Bíblia nos apresenta como o anticristo. E de uma maneira bem sintetizada, eu gostaria de frisar para você aonde se originou de uma maneira mais concreta a implantação para esse governo. Foi através da ideologia marxista, chamada comumente como comunismo. E para quem não sabe, para quem tem alguma dúvida, eu preciso deixar claro, inclusive para muitos cristãos, que acham que não tem nada de mais um cristão votar em partido comunista. Comunismo e satanismo é a mesma coisa. Guarde isso, não estou exagerando.
comunismo e satanismo é a mesma coisa. E para alicerçar a minha linha de raciocínio, precisamos ir à história de uma maneira abreviada daquele que é o precursor, o pai do comunismo. Ele se chama Karl Marx. E pasmem, é um judeu que foi cristão. Em um determinado momento da sua vida, ele se volta contra Deus, ele se revolta contra Deus. E eu vou explicar isso porque tem muitas pessoas que dizem que Karl Marx ele era ateu e que o comunismo defende o ateísmo. Não, o Karl Marx não era ateu. Ele foi cristão até um determinado momento da sua vida, um judeu cristão até um determinado momento, até que assim como Satanás, como Lúcifer, ele se revolta e se rebela e se levanta contra Deus. E ele colocou no seu coração um propósito de destruir Deus. E para essa destruição, ele começa então um discurso indo diretamente atacar aquilo que é fundamental para o que Deus estabeleceu na criação como família. E como meta principal, ele falou: temos que destruir a família, depois o Estado e depois a propriedade privada. E aí então estabeleceremos um governo onde Deus será tirado do centro de todas as coisas. E também a realidade é que Karl Marx ele se tornou um satanista. O seu mentor, ele era um satanista também. E juntamente com um homem chamado Engels, ele escreveu o Manifesto Comunista. E a partir daí então começou esse trabalho para destruir a família, para desestabilizar a sociedade e para acabar com o Estado e a propriedade privada. E tudo isso tem como meta estabelecer o governo do anticristo. Por isso, saiba você, comunismo está alinhado com satanismo. E para quem acha que isso é teoria da conspiração, Marx, ele escreveu livros também com dizeres, com propostas, ideias totalmente satânicas, onde fica claro e objetivo quem era o ser que influenciava as suas linhas de raciocínio, os seus planos e os seus projetos. Posto isso, você sabendo que cristão não vota em comunista, cristão não se alinha com o Partido Comunista, hoje o mundo está dividido dessa forma. É os comunistas de um lado e cristãos de outro. A última resistência para o governo do anticristo é o cristianismo. É a igreja. Guarde isso, tá bom? A última barreira que impede o anticristo de se manifestar e de assumir de maneira cabal o governo da terra é a igreja, é o cristianismo, é a última resistência. E nós, como cristãos, sabemos que isso vai acontecer porque está escrito na palavra, mas não cabe a nós trabalhar favoravelmente para a expansão e implantação do governo do anticristo. Vamos fazer a nossa parte como oposição enquanto estivermos nesta terra, tá ok? E posto isso, eu vou falar para você agora a respeito da questão do Bolsonaro. E você vai falar assim, mas aqui não é para falar de política. Só que a realidade é esta, meu irmão. Hoje, a política está apontando para nós o que a Bíblia já está dizendo. Quando eu estou falando de política, eu estou falando da Bíblia, do Apocalipse, de escatologia, dos últimos momentos da igreja na face da terra, que antecederia o arrebatamento da igreja. E aqui, então, para falar sobre a questão do Bolsonaro, eu vou ler um texto bíblico para embasar a minha linha de raciocínio e para chamar você para entrar nesse mesmo propósito, nessa mesma meta.
Quero ler primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus deixa claro aqui que o nosso papel fundamental como igreja é orar, é interceder. Ainda ontem eu estava conversando com o nosso amigo, nosso irmão Wagner, lá em Boston. Um abração para o Wagner e toda a sua família. E nós estávamos falando justamente sobre isso, que nós como cristãos, nesse último momento, temos que orar muito. Muitas vezes nós vamos estar em situações que ficamos entre a cruz e a espada e cabe tão somente orar, cabe tão somente interceder. Por quê? Muitas vezes nós vamos estar olhando para um quadro político, para uma corrida eleitoral e vamos dizer assim, eu não tenho quem escolher aqui. É um pior do que o outro, Muitas vezes nos resta apenas as duas opções, Beelzebu e Satanás. Entre Beelzebu e Satanás, o que eu vou fazer nessa hora? Então temos que ir para o joelho, temos que clamar, temos que interceder, porque a palavra de Deus aqui está dizendo que devemos orar pelos reis, pelas autoridades, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Meu irmão, não tem dessa não de falar assim, olha, eu não quero saber de nada disso porque minha vida está na mão de Deus, minha casa está guardada, eu estou protegido, não vou fazer nada. Não, a Bíblia não fala para você cruzar o braço que Deus faz tudo. A Bíblia não fala para você cruzar o braço que o que tiver que acontecer vai acontecer. Deus aqui está dizendo que eu tenho que orar. Se fosse dessa forma, então, deixa quem quiser governar, deixa quem está lá, e eu vou ficar na minha, vou ficar cantando hinos de louvores a Deus, vou ficar adorando, lendo a palavra, meditando, e deixa o barraco pegar fogo. Não, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter posicionamento, e meu posicionamento, quando sei que alguém que está no governo, é alguém que está a serviço do comunismo, da nova ordem mundial, cabe a mim orar pedindo, Senhor, nos guarda, nos livra, nos proteja, minha casa, minha família. Mesmo porque o governo comunista tem como propósito fundamental destruir a sua casa, destruir a sua família, com ideologia de gênero, implantando o casamento homoafetivo, disseminando ideias que vai totalmente contra nossos valores cristãos. E aí eu fico assustado quando eu vejo o crente dizendo assim, não tem que me preocupar com isso, não tem que me voltar para o que está acontecendo no meio político, porque a minha vida está guardada nas mãos de Deus, eu não tenho que fazer nada. Tem que fazer sim. A Bíblia está dizendo que nós devemos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, ok? Posto isso, eu quero te dizer uma coisa, guarde bem isso, não sou fã do Bolsonaro, não estou aqui para dizer que Bolsonaro é perfeito, Bolsonaro também é cheio de falhas, Bolsonaro também comete seus erros e coisas do gênero. Mas a princípio, nós precisamos entender que bem ou o mal, para nós cristãos, para nós que somos a favor da família, da propriedade, do Estado, nós sabemos que ele tem sido alguém que não vem nos contrariar nessas ideias. Nós sabemos que ele tem sido alguém que é favorável à família tradicional, ao casamento tradicional, é contra a ideologia de gênero nas escolas e
todas essas pautas progressistas implantadas pelo governo comunista a serviço da nova ordem mundial. Se sabemos que pelo menos no básico, pelo menos no que diz respeito à nossa fé, à nossa casa, à nossa família, o cara está trabalhando a favor, vamos orar, vamos pedir, né, para que Deus o ilumine, para que ele seja direcionado de forma com que não venha prejudicar a nossa liberdade de culto, para que não venha prejudicar nossa casa, nossa família, nossos filhos que estão nas escolas, aprendendo nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa, não sou o cabo eleitoral do Bolsonaro. Eu estou falando a respeito do comunismo, que é satanismo político a serviço do governo mundial. Então, ele é alguém que tem sido pedra de tropeço. Então, o que ocorre? Se tem sido pedra de tropeço para o comunismo, para a nova ordem mundial, ainda que ele tenha seus erros, suas falhas, seus pecados e tal, amém, isso aí é entre ele e Deus. Mas pelo menos como governo é favorável a mim e a você. Posto isso, é por conta dessa resistência contra o governo mundial, nova ordem mundial, comunismo, que ele está sendo bombardeado midiaticamente. Ele está sendo destruído na obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, satanismo, que Deus nos revelou nessa mensagem profética há mais de 6 meses. E Deus ordenou que devíamos orar e interceder pela vida do nosso presidente. Porque você, gostando ou não, tá, do que estava aí há mais de 10 anos, 16 anos quase no poder, era um governo comunista. E por incrível que pareça, sabe o que está me assustando, irmão? Que mesmo as pessoas vendo o que está acontecendo na Venezuela, aqui na América Latina estão voltando novamente para os governos comunistas. Aqui na Argentina conseguiram tirar o governo comunista da Cristina Kirchner. Porém agora, depois de um governo que era o do Macri, voltaram novamente para um candidato comunista, que está alinhado com o Papa, que está alinhado com a nova ordem mundial. E também, não bastando isso, nós estamos vendo isso acontecendo também na Bolívia. Na Bolívia também houve também a reeleição do candidato do índio comunista lá, e agora estão novamente sob a liderança de um governo comunista. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: não dá para entender e aprender a lição com o que está acontecendo na Venezuela, com o que está acontecendo na Coreia do Norte. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, irmão, Ele também nos ilumina, pelo menos basicamente, na hora de estar votando, na hora de estar elegendo alguém, porque não adianta eu também orar e interceder e depois votar num comunista, e depois votar em alguém que está para destruir a família, que quer implantar ideologia de gênero, casamento homoafetivo e coisas do gênero. Em nome de Jesus Cristo, nós não estamos aqui fazendo uma ministração homofóbica. Respeitamos todos os nossos amigos homossexuais. Eles têm a liberdade para fazer o que quiser com os seus corpos. Podem casar ou se ajuntar com outro homem, com outra mulher. Ninguém aqui de maneira alguma prega que devemos exterminar, agredir, espancar. Devemos respeitá-los. São almas preciosas, são cidadãos de bem na sua maioria. Porém, nós como cristãos devemos trabalhar em favor da família, em favor de uma sociedade que tem liberdade para cultuar. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa: o inferno não está nem querendo esperar a eleição de 2022. O inferno lançou essa meta
violenta, seja politicamente, seja através de obras de bruxaria, feitiçaria, satanismo, Bolsonaro terá que ser arrancado, sacado do governo ainda nesse primeiro semestre de 2021. E o que pode detê-lo no poder não serão alianças políticas, conchavos e coisas do gênero. Só nós, como igreja, podemos sustentá-los no poder com nossas orações. Não vamos sair para as ruas, não vamos fazer marchas, passeatas ou coisas do gênero, mas vamos orar, vamos clamar, porque a batalha aí está no contexto espiritual e muitos crentes não acordou para isso ainda. A batalha é de ordem espiritual e a Bíblia aqui está exortando a mim e a você a orar, a interceder em nome de Jesus Cristo. Guarde o que Deus está falando contigo. A responsabilidade é tua de orar, de interceder. Você sabe que ele já não manda mais em tudo aqui, ele não tem mais a liberdade de fazer até mesmo as escolhas que lhes são atribuídas por direito. Vocês se lembram quando ele indicou um diretor da Polícia Federal? O que os caras falaram? Não queremos, não aceitamos e não será esse. E ele teve que voltar atrás. Nunca aconteceu isso no Brasil, meu irmão. Um presidente indicar um diretor da Polícia Federal e vir ordens dizendo não queremos e não aceitamos. E vocês viram isso acontecendo com a direção da Polícia Federal. O Bolsonaro, ele sempre disse que colocaria entre os ministros do STF um homem terrivelmente evangélico, ou uma mulher terrivelmente evangélica entre as suas escolhas. E nós vimos o que aconteceu aí. Ele não pôde, não teve autoridade e poder para fazer essa escolha também. O que foi escolhido para ser ministro do STF no lugar do decano foi um desembargador do primeiro Tribunal Federal que foi nomeado, sabe por quem? Por Dilma Rousseff. E o que ocorre? E ele foi apoiado, sabe por quem? Por Gilmar Mendes. Então, esse cidadão que está lá agora, ele é indicação da Dilma, ele é indicação do Gilmar Mendes, ele é declaradamente contra a Lava Jato e tem uma linha progressista, alinhada com o comunismo. Você acha que ele fez isso porque ele quis? Não, isso é demonstração que ele já não faz mais o que ele quer. Já recebemos a ameaça de sermos invadidos por conta da Amazônia. Já estamos sendo ameaçados mundialmente como os culpados pelo aquecimento global por conta das queimadas promovidas na Amazônia. Somos os grandes culpados do aquecimento global, que não existe esse aquecimento global cientificamente comprovado. Tudo isso aí são estratégias do comunismo, nova ordem mundial, para invadir esta nação, para acabar com o cristianismo. É uma das nações que tem o maior número de evangélicos no mundo e cristãos também. Então, em nome de Jesus Cristo, acorde, crente, acorde. Você que está muito acomodado aí, se você já está achando difícil agora servir a Deus, se você já não está suportando tudo que está acontecendo aí, eu estou vindo como boca de Deus para te dizer, é hora de você acordar, sair desse conforto e ir para a oração em nome de Jesus Cristo. É a palavra de Deus que te ordena. Ore pelas autoridades que estão aí, ore pelo governo, ore pelo nosso presidente, em nome de Jesus Cristo. Quer ter uma vida quieta e sossegada? Ore, e também vamos orar para que eles se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus Cristo. A hora que o negócio pegar fogo, a hora que o barraco for colocado abaixo, aí não adianta ficar falando, Deus, onde o Senhor está? Deus, por que o Senhor não me guarda? Por que o Senhor não protege? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Aí Deus vai te dizer assim, eu falei para você orar antes disso acontecer. Não é agora que você tem que orar, não. É hoje, é nesse momento, é nessa semana. Comece a orar pelo nosso país, comece a orar pelas nossas autoridades, comece a orar pelos nossos governos.
Ainda temos as eleições de segundo turno nas principais capitais. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está correndo o risco de entrar uma comunista. Aqui, também na capital de São Paulo, está correndo o risco no segundo turno de entrar alguém que é extremamente comunista. Um homem que nunca trabalhou, chamado Boulos, líder do movimento que invade casas, que invade terrenos, que invade propriedades. É esse o cara que está aqui no segundo turno. Para vocês terem noção, a maior capital da América Latina tem como segunda opção um invasor de casa que liderava movimento de invasão, comunista roxo. Aí depois vai reclamar o que com Deus, meu querido? Vai reclamar o que com Deus? Em nome de Jesus Cristo, acorde, saia dessa zona de conforto, vá para o joelho, vá orar, vá jejuar, vá consagrar. Depois não adianta ficar dizendo que não está suportando. Deus está te avisando hoje, Deus está te alertando agora, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, eu quero convocar a todos desse canal, nos ajude nesta oração também. Amém? E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos estar conversando mais nessa semana sobre outras coisas que eu quero falar, sobre a 5G, a inteligência artificial e a computação quântica. Todas as ferramentas que o anticristo preparou para o governo mundial que está às portas de acontecer, tá ok? E vou dizer também uma coisa, vamos ficar acertados da seguinte forma, a partir de hoje, todos os vídeos vão estar sendo postados, vão estar entrando em estreia sempre às 19 horas. Amém? Fique gravado aí. E por favor, ative o sininho, porque você ativando o sininho e colocando lá a opção todas as vezes que sair um vídeo em estreia, você já é notificado aí, tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, a partir de agora, sempre, todos os dias, às 19 horas, vai estar sendo estreado os nossos vídeos nessa plataforma, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, ore por nós, interceda por essa plataforma, para que tenhamos a liberdade de prosseguir alertando a Igreja de Cristo nesta reta final. Em nome de Jesus, receba a paz.